fica a renda fixa se a Selic cair? Depois do fim do ciclo de altas da Selic em setembro desse ano, quando o Banco Central optou pela manutenção da taxa em 15%, investidores passaram a se perguntar: quando que a Selic deve começar a cair? Essa pergunta ganhou força nos últimos meses, especialmente diante de um dólar mais fraco no mundo e inflação doméstica que segue relativamente mais fraca do que o esperado. A gente acredita que o novo ciclo de quedas, dessa vez, deve começar no primeiro trimestre do ano que vem. Mas, independentemente de quando esse ciclo comece, as expectativas já estão aí, nos preços dos ativos. Assim, cresce também a seguinte pergunta: se e quando a Selic cair, qual que deve ser o impacto esperado para os investimentos em renda fixa? Fica aqui para descobrir e já se inscreve no canal da XP para ficar por dentro de tudo o que mexe com o seu dinheiro e os seus rendimentos. Mas antes de começar a contar o que a gente encontrou aqui no passado que pode ajudar a pensar sobre o futuro para responder essa pergunta, nunca é demais lembrar: independente do ciclo monetário, a alocação em renda fixa ela é central para carteiras de investimento para todos os perfis de investidor no longo prazo. Entre os motivos, está o fato de a renda fixa ser a principal classe de ativo que dá liquidez a um portfólio, ou seja, a facilidade de você aplicar e resgatar o seu dinheiro. Outro motivo é que a renda fixa contribui muito para equilibrar aquela relação entre risco e retorno de uma carteira diversificada, que busca o melhor retorno ajustado ao risco no longo prazo. Isso porque a classe da renda fixa ela tem uma baixa correlação com os ativos de maior risco relativo, como as ações. Ou seja, quando uma vai para cima, a outra tende a ficar ou ir para baixo. Além disso, os diferentes indexadores da renda fixa, inflação, pós-fixado e pré-fixado, eles também ajudam na diversificação, contribuindo para equilibrar o sobe e desce dos portfólios. Ou seja, quando você combina esses componentes nas proporções ideais, você otimiza a relação entre risco e retorno para diferentes cenários. Agora que a gente viu que investir em renda fixa é importante em qualquer cenário, eu vou te explicar o que pode acontecer com o seu portfólio se a Selic efetivamente começar a cair. A gente analisou alguns dos principais índices do mercado de renda fixa entre janeiro de 2005 e o momento atual para descobrir isso. Em média, após o primeiro corte da Selic em um ciclo de redução de juros, o destaque da performance no curto prazo ficou para os títulos pré-fixados. Como você vê aqui no gráfico na tela, a média de retorno registrada pelo IRFM no período de um ano após o início do ciclo foi de 13,3%. E o IMAS registrou alta de 10,7%. O IRFM representa a evolução de uma carteira de títulos públicos pré-fixados, já o IMAS representa a evolução de uma carteira de títulos públicos remunerados pela Selic. Ainda na análise comparativa, a gente observa o comportamento dos títulos em relação à curva de juros, ou seja, expectativas, não apenas as mudanças de fato na taxa básica de juros. Assim, analisar como os indexadores reagiram a quedas nas expectativas para a Selic. E a gente vê que os títulos pré-fixados novamente demonstraram melhor desempenho, com retorno médio de 14,9% no curto prazo versus 10,5% do CDI. A performance superior também foi observada no caso dos títulos indexados à inflação, com vencimento até 5 anos. O retorno médio desses títulos foi de 11,17% no período analisado. É bom lembrar que os riscos são diferentes quando comparamos esses títulos de renda fixa. No caso dos pré-fixados e dos títulos atrelados à inflação, que a gente chama de IPCA+, o risco de mercado é maior do que nos pós-fixados. Mas isso não significa que você deve excluir ativos atrelados ao CDI da carteira, mesmo em momentos de perspectiva de queda na Selic. Isso porque os títulos em CDI têm comportamento mais estável, com retornos médios nominais elevados. Tá certo! Entendemos então como que a Selic impactou no passado os diferentes indexadores de renda fixa. Mas a queda da Selic, ela é um fator relevante, determinante no comportamento desses títulos? É claro que outros fatores influenciam os movimentos do mercado de renda fixa, mas por ser base para todas as outras taxas de juros na economia, a taxa Selic é, claro, um importante fator explicativo do movimento dos títulos dessa classe. Dito isso, vale destacar que a dinâmica da Selic não afeta todas as classes da renda fixa de maneira uniforme. E mesmo considerando cada um desses indexadores, a gente vê impactos em diferente magnitude a depender da duration do título. No caso, o vencimento médio considerando o pagamento de cupons. Mas bom, eu ainda não respondi. É ou não um fator relevante? Para responder essa pergunta,
a gente construiu um modelo econométrico simples. Nesse modelo, a gente olhou para o passado novamente, para os últimos ciclos de queda da Selic, mas para entender qual que era o impacto, determinante ou não, de movimentos da taxa Selic nesses títulos de renda fixa. E o que a gente encontrou? A gente encontrou que sim, é relevante. Mais precisamente, a queda de 1 ponto percentual, de, por exemplo, 15% para 14% na taxa Selic, levou a uma valorização adicional média de 0,4% no mesmo mês em títulos indexados à inflação e de 0,5 ponto percentual nos títulos pré-fixados. Mas olha só, esse modelo econométrico, ele não está dizendo que isso vai acontecer no futuro. Ele não é um preditor. Como eu falei, ele foi feito com base nos movimentos observados do passado, para a gente tentar entender o que esperar do futuro. Mas a partir desse estudo, a gente observou um padrão consistente. No início dos ciclos de cortes da Selic, ativos pré-fixados e indexados à inflação tendem a apresentar um desempenho relativo superior, especialmente no curto prazo, quando a gente compara aí com os pós-fixados. Já os títulos pós-fixados, aqueles atrelados ao CDI, assim como a gente observou no passado, o estudo econométrico ele também indica um movimento menor, em menor magnitude, quando a gente observa dinâmica de mudanças na Selic. Mas ele é importante para controlar pela volatilidade e principalmente em momentos de incerteza. Colocando tudo isso, então, em conjunto, a gente vê o momento atual como uma potencial janela de oportunidade para ir ajustando a composição da parcela de renda fixa nas carteiras, adaptando esse mix entre indexadores gradualmente conforme o ciclo de quedas da Selic é precificado no mercado. Para você que quer investir com mais certeza, acompanhe as nossas carteiras recomendadas XP. Elas são atualizadas todos os meses. O link tá aqui na descrição, que tem também um relatório completo sobre o que acontece no mercado de renda fixa em ciclos de queda da Selic. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, compartilhar com quem gosta de investir bem. É isso, pessoal. Por hoje, a gente fica por aqui. Até a próxima.